Você está ouvindo o Execom Talks. Bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Estamos aqui em pleno fórum hoje, acompanhado pelo Alex. Volta aí, Jean. Eu já fazer um muito melhor que o Henrique. já estava enjoado do Henrique. Vocês devem falar o mesmo quando eu não estou, Toda né? vez, é só a mesma história. E a gente está aqui em pleno fórum 22. Então, aqui no anterior, né, o Felipe Mendes passou aqui atrás, a Vivi, deu um tchau para todo mundo. Vira e mexe, a gente tem que também parar, dar um oi aqui, um tchau. E o barulho que às vezes entra aqui no auditório, no nosso estúdio, porque vem do auditório de marketing e vendas. Mas o que é gostoso é que É isso, ao vivo, cara. É o né? calor Esse aqui calor. do momento, né? É verdade. E hoje, agora, ele tá com uma pessoa aqui... Internacional. Internacional. Isso é importante. Internacional. Internacional, mas muito brasileira, gente. Já me converti. A Vanessa Arlandes, ela já é uma amiga do e-commerce Brasil há Sim, muitos anos, né? É verdade. Via Vivi, a Viviane Exatamente. Vilela, É. a conheceu, ela passou um tempo lá em Portugal, conheceu a Vanessa. Interessante, né? Você até contou essa história pra gente, que a Vivi fez conexões com os profissionais de e-commerce lá em Portugal, é. E a Vanessa, ela é internacional, ela é portuguesa, ela é aluna da Escola Superior de E-commerce, Com que nos muita orgulha honra. muito. Orgulha muito a gente ter realmente alunos de outros países que se interessam pelo nosso conteúdo, pelo ecossistema do e-commerce brasileiro, né? E ao mesmo tempo também ela é já uma profissional de e-commerce, talvez uma das mais destacadas lá em Portugal, já há 5 anos. Não, 5 anos que eu estou na Moviflor, mas eu já estou no setor há 12 anos. Nossa. Digamos que em Portugal, 12 anos em e-commerce é quase um dinossauro, não é? Praticamente. Foi um logo no precursor. início. É o precursor do e-commerce, né? É verdade. Então, Só Vanessa, não podemos falar de dinossauro, porque dinossauros não existem mais. É verdade. Se existe, vai fazer muita história ainda, né? É verdade, é verdade. Mas naquela altura o marketing digital ainda estava numa situação muito embrionária. Muito, Ou seja, eu acho que não houve um profissional que vinha desse setor. O meu background é jornalismo, eu era jornalista. E foi assim que eu fui parar ao marketing digital e depois ao e-commerce. Toda a gente, nós estávamos a sofrer uma crise económica na Europa, a crise de 2008, não é? Sim. Então toda a gente teve que se reinventar um bocadinho. E quem era de letras, de comunicação, como nós dizemos, viu no marketing digital uma saída, não é? Porque as áreas de marketing, de comunicação, em crise económica, são as áreas mais afetadas dentro de uma empresa, não é? É onde o budget é cortado. Isso. Então esse profissional teve-se que reinventar e foi através, numa primeira fase, através de comunicação digital e depois com o marketing digital que fomos sobrevivendo, não é? E mudando assim a nossa carreira, digamos assim. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? Como começou lá atrás, as suas decisões de carreira, até chegar no e-commerce. Tu não vais acreditar, mas a minha carreira começou aqui no Brasil. Olha aí. É verdade, é verdade. Portanto, eu estudei jornalismo, eu fiz intercâmbio aqui em Santos. Olha. Em Santos, eu fiz um estágio. E por que essa decisão? Como que você chegou a Santos? Tinha praia em Santos. Eu nem conhecia Santos, mas foi uma decisão acertada. Foi bom. Não, então, porque eu no jornalismo eu queria investigação criminal. Olha. Qual é o melhor país? Bom, crime é Brasil, né? Brasil, infelizmente. Era isso que eu queria. Bem, depois eu mudei de ideias. Depois de estar no Brasil, disse, não, eu quero política europeia. E então depois fui para Bruxelas, trabalhei na Comissão Europeia. Portanto, fiz um grande percurso no jornalismo, quando tinha os meus 20 anos, mas lá está, com a crise económica, eu tive que me reinventar. E as profissões, digamos assim, novas que estavam a surgir em Portugal eram estas de marketing digital. Sim. Portanto, no âmbito da comunicação e do jornalismo, eu passei por grandes empresas aqui no Brasil, na Rede Globo, através da Tribuna em Santos, o Jornal Tribuna. Depois estive na Agência de Notícias Lusa, que é a Agência de Notícias Portuguesa, na Comissão Europeia, em Bruxelas, era correspondente, e depois estive em Espanha, no Grupo Prisa, que é um dos maiores meios de comunicação espanhóis. Lá está, depois veio a crise, tive que me reinventar e uma vez mais surge o Brasil. Como é que surge o Brasil? Uma agência de comunicação espanhola que fazia lojas online,
queria traduzir uma loja online de suplementos de desporto, esportes, que vocês Esportes. falam, para português do Brasil. O Brasil sempre teve no meu coração, né, gente? Sempre teve aí. E foi assim que eu comecei nos backstages da profissão, não é? A fazer conteúdos, a traduzir lojas online, a fazer fichas de produto, que eu comecei no e-commerce. A partir dali voltei para Portugal, porque eu estive como jornalista, tive 8 anos da minha vida por esse mundo fora, e na melhor idade, porque eu emigrei aos 19 anos e voltei com 27 anos, portanto foi a melhor idade. Eu costumo dizer que foi naquele ano, em 2012, que todos os portugueses vinham para o Brasil, Você e eu veio para o voltava, mas Brasil. com outra bagagem, não é? Curioso que agora, falando de Brasil, tem muito brasileiro em Portugal, E né? indo para lá. Muito E brasileiro muito em Portugal. desta área do digital. Muito. Tem muito profissional do digital indo para Portugal neste Pois é. momento. Porque o ecossistema digital em Portugal precisa do empurrãozinho, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois, mas A continua trajetória, não é? Portanto, com a crise económica, eu começo então a trabalhar, a fazer as tais traduções para e-commerce, para lojas online, volto ao meu país, a Portugal, para uma agência de marketing digital. As agências são ótimas escolas para aprendermos, não é? Temos diversos clientes, diversos budgets, onde podemos errar, onde podemos experimentar e, portanto, imaginem uma agência de marketing digital naqueles anos em Portugal, que ainda era uma coisa muito embrionária, não é? Deu aqui margem para muito erro, deu aqui margem para muito aprendizado. E de lá eu costumo dizer que se a agência de marketing digital foi uma escola, eu passei para a faculdade de marketing digital, que foi para o Quanto Custa, que eu não sei se vocês conhecem. O Quanto Custa é o busca-pé de Portugal. Ok? Não conhecia. Eu fui, éramos só 15 pessoas, portanto eu integrei a equipa quase no início do projeto. O Quanto Custa revelou-se uma referência digital em Portugal, de comparador de preços passou a marketplace. Portanto, eu cresci muito com o Quanto Custa no e-commerce. Nós tínhamos mais de 500 lojas online que, galera, para Portugal é uma dimensão considerável. E, portanto, o meu trabalho aqui consistia em duas fases. Eu era responsável do departamento de marketing e, se por um lado trabalhávamos toda a notoriedade e visibilidade do quanto custa e o tráfego, etc., por outra parte também trabalhávamos a otimização das lojas online dos nossos clientes para eles poderem sacar o máximo partido da nossa plataforma. Quanto custa trabalhava com 1P, estoque próprio ou não? Só marketplace? Não, só, o marketplace na realidade ele veio depois, ok? Ele teve muitos Começa anos como como um comparador de preços. preços. Sim. Ele só passa para marketplace e eu já não estava lá. Eu acho que foi em 2020, em plena pandemia, que ele se reinventou para marketplace. Na verdade ele é comparador de preços e marketplace. E existe até hoje. Existe. E É uma referência no digital em Portugal. E tem market share relevante? Não, relevante. Ele tem uma cota de mercado de 95%. Nossa. Ele não tem concorrente 95%? quase. Como em comparador de preços. Como comparar? É. Ganha do Google. Do Google, sim, Como ganha, Google porque Shopping. o Google veio depois, ok? O quanto custa, ele surgiu, ele já tem 17 anos, eu acho, em Portugal, 16 ou 17 anos. Tem uma Portanto, marca ele é muito Blue forte, Ocean, né? Ele, quando integrou, ainda não estava o Google, porque reparem, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Não chega a ser São Paulo, não é? Chega a cidade de São Paulo, tem 12 Então, né? imagina, para as marcas tipo, sei lá, um Facebook, um Google, não é um mercado tão atraente, não é? Ou seja, as coisas lá chegam sempre muito mais tarde. Para tu teres uma ideia, já em 2015, quando eu estava no Quanto Custa, nós ouvíamos falar que a Amazon vinha para Portugal. Estamos em 2022, a Amazon não veio para Amazon Portugal. ainda não foi. Não, a Amazon ela penetra Portugal através da Amazon.es, Amazon de Espanha. É curioso, talvez a questão da língua seja uma barreira, porque eles pensam as outras línguas, português só tem Portugal, para a Europa. Sim, mas tem o português do Brasil. Tem o Brasil. Até porque já o Amazon.es que veio para Portugal, ele está todo traduzido. Ele só não tem a operação, só não tem o Amazon.pt. Sim, ok? Mas vocês compram naturalmente da Espanha Amazon, ou Reino Unido, ou até a Alemanha, ou não chega lá? Não temos muito hábito de comprar na Amazon da Alemanha. Nós usamos mais o da Espanha e Ou do Reino Unido. E até às vezes dos Estados Unidos também. Tá.
É. Perfeito. Então não é um mercado muito atrativo para as O marcas. market size não é grande. Até porque eles o acabam- consumidor português é bem diferente. Eu ainda estava a falar há dias com um colega nosso de profissão, o Pedro Alvim, Sim. que ele falou, cara, realmente é muito diferente. E eu, olha, antes da pandemia, Portugal tinha uma penetração da internet de 76%. Quanto? 76% das pessoas portuguesas tinham acesso à internet. Dessas 76, apenas 56% faziam compras online. Portanto, era muito pouco. Agora, pós-pandemia, as coisas melhoraram um bocadinho, ok? Agora nós temos 56% de penetração internet e 69% que fazem compras na internet. Só que o que é que acontece? É que estas 69% de pessoas que fizeram compras na internet, elas fizeram em plena pandemia. O que é que isto significa? Muitas delas fizeram a sua primeira compra na pandemia. Vamos combinar uma coisa, a pandemia não foi a melhor época para uma primeira experiência. É, lógico. A logística não estava a funcionar corretamente, rupturas de estoque. Portanto, estas pessoas que fizeram a sua primeira experiência na compra online, mal o físico abriu, elas não voltaram para o online, Sim. entendeu? Então, os números em Portugal são muito pequeninos, a realidade é muito diferente. O digital é efetivamente, ao compararmos com o Brasil, é efetivamente difícil de trabalhar. Eu tenho colegas meus que são brasileiros, que foram para Portugal trabalhar o digital, e eles falam, realmente é complicado trabalhar o digital. A gente pensava que por ser uma dimensão mais pequenina ia ser mais por causa da fácil, logística, vai entregar exatamente. rápido, tal, Não entrega vai rápido nada, demora 10 dias para entregar. Nossa. Eu 10 trabalho com dias. móveis, Sim. é diferente, mas eu demoro a Móveis correr bem, móveis é mais demorado, né? Em média. Mas o Mas ecossistema não está muito preparado. Mas a fábrica, vamos dizer, temos aqui algumas realidades a serem discutidas, né? Primeiro, assim, demora 10 dias porque vem de fora de Portugal, vem da Espanha. Não, nós temos o nosso centro de distribuição em Portugal. Eu estou-te a falar do momento que ele é expedido. Ou seja, a logística é mais... É mais complicada lenta. quando tu dependes de um terceiro, ok? Tudo que depende da minha rota, ou seja, tudo que sai dos nossos carros, porque nós também temos rota própria, Tá bom. ele é entregue, sei lá, em 48 horas no máximo, porque está ali numa região geográfica que nós nos sentimos confortáveis e conseguimos entregar de uma forma rápida. Tudo que dependa de um terceiro, ou seja, que vá para uma transportadora, nós aí perdemos competitividade e a nossa proposta de valor também perde aqui alguma relevância. Porquê? Porque lá está, a correr muito bem, pode demorar até 10 dias úteis. Então, o que significa que são 2 semanas, não é? A boa notícia disto, já é que a minha concorrência sofre a mesma coisa. Lógico, exatamente. É a minha sorte, senão alguma coisa estava errada. Mas, ao mesmo tempo, quem conseguir melhorar, encurtar esses prazos... em Não, tese, vai ser o rei do Exatamente. mambo. Porque acho que acredito que nessa lógica é muito uma lógica de oferta e demanda, né? Sim. Para o mercado menor, você tem menos fornecedor, que o preço Isso é menos mesmo. competitivo, tem E há menos volume. Cara, aqui isso Acomoda. acomoda. E há um monopólio, não é? É Essa transportadora isso. trabalha com É todos isso aí. nós, com todos do setor. Então, Então, oferta e demanda. quem é que ele vai dos dar dois prioridade? lados. Aquele que tem mais pedidos, mais isso aí. encomendas, não é? Ou vai pagar um preço mais caro, Mais se pagar mais caro. caro com um público menor, sai caro o produto. cara, vai na Não, é loja. difícil. Eu Você tenho tem que clientes equilibrar. meus que dizem: nossa, eu comprei um móvel na Alemanha e chegou-me antes do que o vosso. Como é que é possível? A gente já enfia a cara no buraco. Fala, Possivelmente Não dá. porque as soluções logísticas São que vêm diferentes. da Alemanha são É. mais eficientes. Sem dúvida, sem dúvida. São estas particularidades que nós vamos sofrendo na pele no nosso dia a dia lá em Portugal. Então isso acaba sendo um complemento para os hábitos de consumo, né? Porque eu imagino que dentro da jornada de consumo, né, o cliente identifica lá o desejo, a necessidade dele. Ele vai direto para a internet, ou não? Então, 67% dos portugueses pesquisa antes de fazer uma compra online. 67. Isso, 67, Não é como tanto. vocês falam. Não é assim tanto, É. mas ainda é. Ou É seja, grande, mas... Eu estou a falar 67% da população, ou seja, não sei o número que equivale consoante a penetração da internet, ok? Sim. Mas mesmo assim é maior do que aqueles que fazem compras efetivamente online. E a penetração hoje do e-commerce no varejo? 69%.
Não, Que aumentou bem na Aumentou pandemia. na que era pandemia. 50 e pouco, Daqueles né? 86% que têm acesso à internet. sim. Não, mas eu digo o seguinte, quantos por cento do varejo é online? Ah, não faço Aqui ideia. no Brasil é 10, 12%, né? A China está temos. chegando a 50%. Não tenho esse. Aliás, não é que não tenha, é outra realidade de Portugal, não existem estudos. É muito difícil nós obtermos dados. Eu muitas vezes venho buscar dados ao Brasil, embora seja uma realidade muito diferente, mas conseguimos perceber tendências, ok? Porque nós não temos um organismo, não temos uma consultora que faça estudos para Portugal. É muito difícil. Os nossos estudos, nós temos um report da E-Commerce Europe, que conseguimos consultar alguns números, mas se por curiosidade um dia fores ver, vais ver que os outros países têm imensos números e Portugal numa página está ali plasmado a realidade do país. Ou seja, significa que ninguém em Portugal consegue fazer esse estudo. Ao mesmo tempo, Portugal é um bom... Intermediário, né? digamos assim, se uma empresa brasileira quisesse internacionalizar na Europa, você diria que Portugal seria um bom lugar para se estabelecer? Olha, é um bom lugar, um bom lugar por quê? Por vários fatores que nos aproximam. Um deles é o idioma, por exemplo, ok? Sim. Embora eu diria que se calhar a Alemanha, como está ali no centro da Europa, e tu vais ter centros de distribuição muito mais adaptados e muito mais, com mais experiência, digamos assim, para a vossa realidade, talvez seria o lugar perfeito. Agora, Portugal, até para os negócios mais pequenos brasileiros que se queiram penetrar na Europa, nós agora contamos com algumas fulfillments, uma delas até é brasileira, que foi agora para Portugal, precisamente para isso, para ajudar as empresas brasileiras a penetrarem o mercado europeu. O Brasil, né? Quando a gente pensa no Brasil indo para a Europa, quem já fez essa migração, transição, abriu, né, internacionalização, sente, não em toda a população, né, não em todo o consumidor, mas sente aquela resistência de falar, puxa, eu sou alemão, vou comprar um produto ou um serviço brasileiro? Tipo, a empresa brasileira sente um razoável preconceito ainda, né? Certo. Quando a gente olha Portugal, já Ao não. contrário. Porque o português deseja produto brasileiro. É então, verdade. Por mais que a logística, o centro seja mais parecido com a Alemanha, em termos de barreira de consumo perante ao país de origem, de entrada, Portugal né? É melhor, né? Não, Portugal identifica-se muito com o Brasil. Aliás, eu comentava também com uma profissional vossa de agência de influenciadores, comentava que o português segue muito os influenciadores brasileiros. Até porque o papel de influenciador português é diferente. Quem é um influenciador português? É o famoso. O apresentador de televisão, o cantor, etc. Aqui no Brasil não é bem também, mas também tem outra realidade. Influenciador digital. Exatamente. Só digital, né? Digital que faz excelentes conteúdos. Isso. Enquanto Portugal começa agora a surgir alguns agenciamentos, ok? Mas os influenciadores não têm uma equipe de conteúdos com eles. Enquanto aqui vocês têm. De novo, na minha leitura simples aqui, lógico que tem outros fatores, mas é uma questão de volume, né? Exatamente. Um influenciador que consegue pegar 2, 3 milhões de seguidores já é um bom influenciador. Para nós, 2 ou 3 milhões em cima pouco, de 200 mas milhões. para nós... Pô, mas 2 ou 3 milhões lá é 30% da população. Exato, como é que você vai pegar? Só Cristiano Ronaldo. O cara aqui que vai ter... Você imagina, esse cara no Brasil, igual ao de lá, não dá. Significa que ele teria no Brasil na casa de 80, 90 milhões de seguidores. Tu para teres noção, Olha que surreal. Uma boa influenciadora em Portugal deve ter os seus 500 a 700 mil. E já é bom, ela já consegue esgotar o estoque de uma Zara, por exemplo, quando publicita algum produto, isso. ok? Mas essa realidade é muito diferente. O que é que faz? Faz com que o público português, siga muitas influenciadoras brasileiras ou influenciadores. E o que é que acontece? Sente necessidade de consumir os produtos que os brasileiros, os influenciadores, estão a publicitar. E tem vindo algumas marcas através de influenciadores. Olha que coisa tão legal. Tem influenciador brasileiro que a penetração daquela marca em Portugal é através do influenciador. É ele que vai a Lisboa, por exemplo, e faz o lançamento da marca. Sim. E a marca entra em Portugal e de Portugal vende para a Europa. Estou a falar de Desinchá, por exemplo. Sim. A Aoma, por exemplo. Foi assim que eles entraram em Portugal, através de uma influenciadora. Qual a outra marca? A Aoma, é de chocolate. Também entrou assim. Em Lisboa fizeram um grande evento
E depois fizeram o site para a Europa, que vendem para toda a Europa, ok? Até porquê? Porque os brasileiros que estão espalhados pela Europa possam comprar os produtos através de Portugal. Sim, sim. Que, aliás, fica aí, para quem não prestou atenção, fica aí uma dica de quem Exatamente. está pensando em entrar, É. estratégia de entrada de Influenciador. internacionalização é essa aí. Só que eu acho que Uma influenciador dica bem aqui valiosa, deve insight ser bem importante caro, para né? os ouvintes aqui. Eu acho, né? Mas é estratégia de entrada. Se vai ter recurso ou não é outra coisa. Na conta do business plan você tem que ver se cabe ou não. Mas é uma estratégia. Não, mas pode ser, se essa marca já trabalha com influenciadores brasileiros, Isso. pode fazer uma parceria, porque isso também aconteceu, pode fazer uma parceria com uma influenciadora portuguesa, ok? Porque as pessoas portuguesas, o público já vai estar acostumado a esse produto. É isso. Ele já está habituado a ouvir falar dos brasileiros. Então é uma dica. E a aquisição de audiência em Portugal, ela também está tão cara quanto está no Brasil? Eu não Como que sei, não funciona? faço ideia como é que está aqui, mas a aquisição é sempre caro, não é, gente? Vamos combinar. Está caro e depois da pandemia, na pandemia relaxou um bocadinho, não é? Ficou mais barato. É. Mas Depois- após a pandemia, cresceu. E houve um movimento de entrantes, né, de empresas portuguesas que sentiram a necessidade de De ir para o se digital. digitalizar, assim. Olha, já, eu vou falar uma coisa, vou ser bem sincera contigo. Uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo e outra coisa é mindset, ok? Portanto, houve uma necessidade porque o retalho físico fechou todo e as pessoas tiveram que se reinventar e tiveram que vender, ok? Outra coisa foi o desejo, do género, ok, eu senti esta necessidade, agora eu tenho o desejo de começar a vender online e fazer aqui algum tipo de estratégia online. Outra coisa é mindset e tu vais perceber qual é a diferença. Quando tu tens um dono de uma empresa que diz, não, a minha prioridade é o online, porque imagina, eu tinha 28 lojas físicas espalhadas pelo país, hoje em dia eu já não tenho mais lojas, eu tenho poucas, tenho 3, 4 lojas, portanto a minha capilaridade de loja física ainda é muito baixa, o tempo que eu vou demorar em expandir vai demorar, então é mais caro, mas tu vais perceber onde eu vou chegar. Mas então, vamos com o online tentar chegar àquelas localidades. É a nossa prioridade. E ele te dá um budget, imagina, de 60 mil euros. Ok? Depois, lá no meio, consegue abrir uma loja física, ele compra terreno, ele constrói a loja, ele coloca 100 colaboradores para trabalhar lá e ele gasta 11 milhões. Diz-me onde é que está a prioridade. Não basta ter vontade, tem que se ter mindset. Tem que ter mindset. E, o mindset é isso que não acontece está em Portugal. no Em marketing Portugal digital. toda a gente tem muita vontade do digital, do online, mas tem pouco mindset. O físico ainda tem coisa peso. Que a gente fala há quanto tempo, eu digo, quando tem pelo menos de 2019, 2018, a gente pensa muitas vezes na questão de mobile first, né? Exato. É uma palavra que não é de hoje. Você fala mobile first, Não, já há mobile muitos first. Ou anos. seja, né, de você primeiro pensar no celular como mídia central para depois no site. Por que eu estou comentando isso sobre mindset? Eu vejo claramente até hoje alguém fala, nossa, precisamos entrar no e-commerce, cara, precisamos fazer um site. Não é a primeira coisa que o Pensa pessoal no fala. desktop. Cara, não é isso. Se você para pensar. Por quê? Porque não está com mindset Isso de mesmo. digital ainda. De Depois digital. o cara faz o site e fala, pô, mas e o aplicativo? Nossa, tá responsivo? Mas, cara, a primeira coisa que o cara devia pensar hoje assim, Era logo no mobile. Qual app que eu vou contratar? Mas não é essa a pergunta. Exato. Qual o site que a gente vai fazer? É por Não, e aí. o budget alocado em comparação ao físico provavelmente é o menor, não é? Isso, tem que ter o mindset, você pensar think digital o tempo todo, né? Em termos de penetração de pessoas que possuem smartphone, deve ser Não, bem é grande, é grande. Eu diria que 90 e tal % da população tem mais do que um celular até. É verdade. O do Brasil, não lembro o número exato, mas supera, né? O número de celulares supera o número da população brasileira, né? Sim, Ah, supera. pois. Porque tem gente com 2 Com celulares. dois, isso supera o número da É população. mais de um. É mais de um. Agora, falando um pouco da escola, né? Do MBA Sim. que você está fazendo, já tem quanto tempo que você começou? Eu comecei em outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Eu você queria tá ter na- começado antes, na verdade, não é? Eu na primeira edição estava louca para para me inscrever, mas o fuso horário era complicado. E não tinha, tinha a turma do de sábado, né? Mal abriram a turma de sábado, eu falei, é a minha oportunidade. Porque no fuso horário, às 19 horas que começam as nossas aulas de segunda, terça, quarta e quinta, Nossa, seria são que horas 11 horas lá, 11 11 horas da da noite, noite. são 4 horas a mais. Então, quer dizer, as aulas Não, iriam terminar de 2 madrugada, da manhã, de 2h30 da madrugada. manhã, né? É muito É, de desgastante. madrugada, é.
Aí surgiu a turma de sábado e você... Foi uma excelente alternativa e que eu concorri com muito gosto. Só depois é que pensei, meu Deus, são 2 anos, todos os sábados ali. Um ano e meio. Um ano e Vanessa, meio, depois né? é só um projeto. Ah, tá bom. O projeto é mais tranquilo, Mas né? não estou arrependida, não estou nada arrependida. Aliás, um dos objetivos em tirar este MBA é que eu também dou aula de e-commerce em faculdades lá em Portugal. E chega a uma determinada altura que tu não consegues absorver mais conhecimento. O mercado chegou ao seu patamar. Tu, para conseguires evoluir e buscar mais conhecimento, tens que ir lá fora. Perfeito. E quando eu vi o vosso programa, não é? O programa da MBA, eu achei um programa tão complexo e tão completo, porque não é só... Eu costumo dizer, não é um MBA de e-commerce, é um MBA de negócio. Sim. Porque ele tem ali módulos que, o de liderança, por exemplo, da Agile, tem ali módulos que são transversais a um É negócio. isso, exatamente. Não é? E então isso é enriquecedor e é importante. E é também esta partilha de conhecimentos com outros profissionais de outro mercado. Eu sou a chata da turma que estou sempre perguntando o que é isso, mas o que é isso? Achado não, legal, né? Pô, porque você pelo menos tem Boca. muita gente que perde, isso é impressionante como absorvo, muita gente perde a oportunidade de aprender por às vezes timidez. Ah, não, eu não por sou vergonha. tímida. Aí as pessoas perdem uma oportunidade Sou cara de incrível pau. aprendizado, porque o ser humano, né? Não vou falar, ficar 1 hora falando de metodologia de aprendizagem, Sim, mas o ser humano aprende muito mais no caso desse, participação, fazendo, perguntando. Porque exatamente. você ativamente, teu cérebro está focado naquilo. Isso Porque senão você mesmo. desfoca. Então, na verdade, você é a pessoa mais sábia que contribui mais e não mais chata. Eu acho que como também estou do outro lado, também tenho alguma empatia pelo professor e tento Sim. dar ali algum suporte. Faz não é? diferença, faz diferença. Faz. Mas e dentro do programa, é muito distinta a realidade que você assiste da realidade de Portugal? Mas ao mesmo tempo, é como se nós fôssemos... Seria proporcional a irmos estudar e-commerce nos Estados Unidos? Provavelmente, nós temos uma diferença já para aí de 8 anos com vocês. De Espanha, que está ali do lado, 5 anos. Entendi. Imagina. Então, tem coisas que são os pilares, não é? Os pilares são iguais em todo o mundo. Então, tem coisas ali, ensinamentos nos módulos, que efetivamente eu já os tenho do meu dia-a-dia, não é? Pela minha experiência. Mas o que é bacana é a troca de experiência com os colegas, ok? E é tentar ver, nossa, eu digo muitas vezes isso, nossa, é verdade que isso aí é dessa forma? Que curioso. E eles ficam super surpreendidos como é que a minha realidade é super diferente. Mas é que o consumidor é diferente, não é? Então, por muito parecidos que sejamos, ou por muito que o nosso idioma seja o mesmo, não é? Nós somos totalmente diferentes. Você acha que o brasileiro é mais consumista? Muito. Nossa. O brasileiro é muito mais consumista, quer sempre o desconto. Está sempre atrás de desconto, não é? Ontem vi uma palestra de CRM e as estratégias de CRM passavam quase todas por um desconto. E eu pensava, nossa, se eu chegar lá na minha empresa e eu falar, vamos fazer estratégia CRM com desconto, eles falar, vá, a gente vai cortar a nossa margem, você é doida? Né? Não dá, não pode ser. E então eu acho que você já tem a estratégia de, sei lá, de pricing, em colocar a penetração de preço maior para depois poder dar os descontos ou qualquer coisa do E género. falando de desconto, agora uma curiosidade, aqui no Brasil a gente incorporou a Black Friday de uma maneira absurda, né? Negativa. Negativa até, mas o dia que... O dia agora já virou semana Black Friday, já tem o Yellow Não, Friday, tem lá tudo. também, com a pandemia, olha, Porque é por sabes causa do desconto. A pergunta é Portugal também já... Também. E sabes o que é curioso? É que já existe Black Friday fora da época. Ah, não, nós aqui também, né? Ah, é? Agora, antes de eu vir, havia uma Black Friday qualquer. As marcas utilizam assim em vão. Dá uma Em vão. popularizada. Não, total. Black Week. É isso, Black Week. Uma coisa assim. E agora também está muito no auge o Single Day também. O 11 de novembro. Aqui não chegou com Não, tanta esse força. não, esse não chegou. Não chegou com força, lá em lá Portugal, sim? começa, sim. Single Day é um evento chinês, né? Do Alibaba, né? Que, Sim. Ô, Jay, falando em referência, né? Que você falou, puxa, será que o Brasil está, né? Para Portugal, assim como os Estados Unidos está para o Brasil. Nós também hoje temos que aprender muito com China, né?
China. Nossa. Porque tem uma outra cultura com São outras completamente coisas diferentes. que os Estados Unidos também não tem, né? É. Vende, por exemplo, aquelas lives enormes que faz que ainda não pegou aqui também, né? Em Portugal também não Também pegou, não, né? não. A China, ela tem uma máquina logística, uma máquina é uma indústria muito rápida, né? E essa eficiência, especialmente logística, ela está dominando vários mercados. Agora, em termos de atração de audiência, o live commerce, ele nada mais é do que tornar um pouco mais humano e tangível e online ao vivo, né? Aquela tratativa que a gente tinha na feira, né? Que a gente tinha na isso loja. mesmo. Aliás, o live commerce em Portugal, durante a pandemia, ele foi muito usado precisamente pelos feirantes. Feirantes, exatamente. Era que eles faziam as lives no Facebook ou no Instagram. Mostra o teu produto que você tem hoje, fresquinho e tudo mais. Então isso faz... E era também uma situação de entertainment, né? As pessoas também ficavam ali um bocado entretidas. Eu acho que quando abriu o físico, eu não vou dizer que a pandemia acabou porque não acabou, não é? Mas quando abriu o físico, as live commerce, elas desceram todas, já não houve essa necessidade. Não é a mesma realidade que na China, não. É curioso se essa cultura vai pegar no Brasil. Até o módulo de social commerce, a gente tinha algo muito focado em live, no desenvolvimento. A gente está mudando durante o desenvolvimento. É isso aí. Tem que se adaptar ao mercado, né? Vamos falar sobre o tema, mas não vamos focar. Não, e surgiu imensos programas, imensos aplicativos para as marcas poderem fazer as lives e as pessoas comprarem diretamente e tudo mais. E eu acho que elas não chegaram a impulsionar, não é? Não chegaram a ter assim grande sucesso, porque lá está, quando o físico abriu, as pessoas desistiram um bocadinho dessas live commerce. Sim. E tendências, mas você vê uma mudança forte lá? Você acha que isso vai haver uma integração maior no caso da Europa? Como que você vê os próximos anos para Portugal? Em e-commerce geral? Em geral, o e-commerce. Eu acho que o ecossistema vai evoluir muito, ok? Demora um bocadinho o mindset português. Porque a partir do momento que o mindset perceba onde é que tem que estar, eu acho que todo o ecossistema vai evoluir bastante. Eu costumo dizer, nós estamos muito preocupados com as tendências, não é? Agora vem o metaverso, etc. Pronto. Mas eu acho, gente, não vale a pena nós termos um Ferrari à porta de casa se não conseguimos encher o tanque de gasolina para rodar com ele, não é? Para andar com ele. Então vamos nos preocupar pelas coisas básicas e fazer bem o básico para depois então fazermos o que está no auge, não é? E vai haver, porque sim, não é? O ecossistema vai evoluir, a penetração da internet cada vez vai ser maior, prevê-se que até 2025 95% da população portuguesa tenha acesso à internet. Isso ajuda, ok? Quanto mais penetração e melhor for a qualidade da internet, também vai ajudar as pessoas a comprar online. E eu acho que a partir do momento que os parceiros melhorarem os seus serviços e houver mais qualidade, vai também quebrar algumas barreiras na compra online no que diz respeito aos consumidores portugueses. Só que nós ainda estamos, pensa já como é que era o Brasil há 8 anos. É nessa fase que nós estamos. E vamos ter que beber muito do Brasil. A gente já bebe, não é? A gente já absorve muito do Brasil. É uma pena que a integração ela poderia ser muito maior, né? Assim, o mercado brasileiro poderia fornecer mais e vice-versa. Acho que há uma grande demanda, né, de brasileiros que querem consumir produtos portugueses e vice-versa. Seria ótimo. Adorava trabalhar nisso. Para poder estar lá e cá. Vanessa, em termos de canais, né, que vocês estão vendo, no Brasil a gente está discutindo muito a questão que tem muitos canais e é uma tendência forte crescer as vendas em canais diferentes, como, por exemplo, você fala, puxa, agora eu só dependo do Google e do site, né, com o canal. Mas agora a gente já tem a questão do Instagram, a gente já tem o TikTok, lá igual. A gente tem o YouTube, mas a gente já começa o próprio WhatsApp, né? A gente tem palestra do Meta aqui no evento. Foi. O WhatsApp, sabe que o WhatsApp em Portugal não... É isso que eu quero saber. Como é que tá essa lógica de canais? Não pegou. Vocês usam qual? Mas tem... Messenger? Não, o chat em si nós temos ou das redes sociais,
mas não temos o Instagram, ele não despoltou ainda. Aliás, quando estava a ver a palestra, estava a enviar para a minha equipa a dizer: nós temos que fazer uma estratégia do WhatsApp, sim ou sim, não é? Porque o consumidor português, ele ainda gosta de pegar no telefone e falar. Isso é bem diferente. Bem diferente. É bem diferente, é. Hoje em dia, aqui no Brasil, você pegar, ligar para alguém sem avisar, sem marcar, chega a ser falta de educação. Jura? Não, o português, porque ele gosta você tem a oportunidade de mandar uma mensagem perguntando: você tem 2 minutos para falar comigo? Aí vai esperar, pô, liga agora. Não, então, porque o português, o facto de haver essa chamada de voz cria uma confiança. Existem ainda algumas barreiras na compra online, não é? Sim. Então essa chamada, falar com um comercial pelo telefone, vai-lhe tranquilizar do género: se acontecer alguma coisa errada, eu sei que há uma pessoa daquele lado com quem eu posso contar e falar e desabafar ou fazer uma reclamação, seja lá o que for. Então o WhatsApp ainda não despoltou. E a outra coisa da realidade portuguesa é que lá está, estas ferramentas demoram sempre muito mais tempo a chegar a Portugal. Eu acho que o WhatsApp Business só este ano é que integrou em Portugal. Ok? E ainda assim as marcas ainda não estão a adquirir muito. Assim como o TikTok. As marcas ainda não sabem muito bem o que fazer com o TikTok. Usar o TikTok. O TikTok, ele é usado pelo utilizador comum. Pelas marcas ainda não. O que as marcas fazem é às vezes a repetição de conteúdos. Só para dizer: bem, estou ali. Mas não há uma estratégia. Estou na modinha. Isso. Agora, Vanessa, a gente falou bastante coisa assim do Portugal, né? Você seguiu algumas tendências do Brasil e tal. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa que você ensina para nós brasileiros, ensina na turma. O que em Portugal você fala: nossa, vocês não perceberam, isso dá para fazer? O que você ensina para nós? Olha, Ótima pergunta. Portugal é um excelente cumpridor de regras. Que eu acho que no Brasil às vezes é difícil, não é? Perfeito. Portugal ainda tem aquela questão. A gente culpa o português por conta disso. A gente fala: a gente não cumpre regra porque Portugal ensinou assim. Isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. Não. Português é bastante, para tu teres noção, em comparação à Espanha, Portugal é raro fazer, sei lá, uma greve ou alguém se manifestar de alguma coisa. O português encara bem as regras, por muito sofrido que seja, às vezes algumas questões políticas, é pouco comum o português se revolucionar, ok? Ele é daquelas pessoas que acata as regras e que cumpre com a normalidade, ok? Perfeito. Então eu acho que isso é uma grande diferença, porque tem sempre um jeitinho brasileiro, não é? Você sabe que você tem toda razão, né? A gente fez uma pré-pandemia, logicamente, agora, quem sabe ano que vem a gente volta. A gente fez uma imersão, né, uma missão em Israel, né, a gente fez no Vale do Silício, algumas que a gente levou diretores do Brasil, de grandes empresas, para lá. E num desses encontros que a gente estava tendo uma palestra com um brasileiro que mora há 20 anos em Israel, e ele traz startups de Israel para trabalhar no Brasil. E ele estava na palestra, tal. Aí alguém levantou a mão e perguntou: mas o que você enxerga em termos de política, compliance aqui em Israel, como você faz a questão do erro? Porque a gente está falando muito de questão de startup, de errar, acertar e que errar legal. Como que vocês trabalham a questão do erro aqui em Israel? E aí a resposta brilhante para mim, foi um silêncio na sala, já foi o seguinte: lembrando, o cara brasileiro que traz empresa lá de Israel para o Brasil. Ele falou: interessante vocês brasileiros, né? Vocês estão tão acostumados a errar na ética, mas não aceitam erro do negócio. Nós aqui não. A gente aceita errar no negócio, mas jamais na ética. É verdade. Cara, silêncio na sala. Um tapa na cara. Um tapa na cara, que é o que você falou. Exatamente. Você vê, brasileiro tem essa: tudo bem eu dar uma erradinha aqui, trocar, não ter o código de cor. Puxa, mas também tem uma coisa em Portugal, no empresário português, eu vou generalizar, mas não é para generalizar, ok? Que é erro noutros países, tipo Estados Unidos, é currículo. Em Portugal, erro é cadastro. Entendeu?
Então nós temos pouca margem de erro, nós temos que efetivamente cumprir as coisas e fazer as coisas direitinhas, porque senão tu tens todos os organismos institucionais em cima de ti, multas, coimas, etc. E é uma chatice e pode ser realmente um grave problema para a empresa. Eu acho que é isso que nos difere. Para além disso, o consumidor português é totalmente diferente, não é? Nem melhor nem pior. Eu que estou no e-commerce acho o vosso melhor, não é? Porque é super consumista. Mas é um consumidor super diferente. E tu realmente, se fores com esse jeitinho brasileiro para o consumidor português, tu não vais conquistá-lo. Por exemplo, LGPD, né? Que no Exatamente. Brasil a gente chama LGPD, né? Lei Geral de Proteção a LGPD. Dados. Começou na Europa, na verdade, essa Então. questão. Como que está? Você falou dessa questão do É uma compliance excelente muito questão forte. que estás No Brasil a ainda dizer. está que está, né? No Não, LGPD, lá já mas- está, implementamos em Que é 2018, GDPR. RGPD. que Ah, a você gente chama fala. LGPD também? É. É porque a sigla lá na Europa era GDPR, né? É, Mas, sim, em enfim. inglês. É. O que é que acontece? É excelente tu trazeres essa questão aqui, porque ainda ontem eu comentei com os meus colegas do MBA. A visitar os stands, as pessoas picam os teus dados, Isso. mas não pedem autorização. Oi, tudo bem? Pum. E eu falei para os meus colegas, nossa, mas podes fazer Que isso? invasivo, né? Pode, se tu disseres que sim, que uns perguntavam, outros não. É. Mas quem perguntava, eu dizia sim, e ela picava. E eu, mas foi dito. Onde está o consentimento? Onde está o checked, né? Onde preenchi está o negócio. opt-in? Onde está o consentimento? Foi falado. Mas foi falado, tá certo. Então, mas se é o dito por não dito. Se eu disser que não dei esse consentimento, como é que é? Como é que fica? Qual é a prova? Ali é a confiança de que não vai dar nada, né? Tipo, É. eu não vai dar nada. Mas lá está, é o jeitinho brasileiro. É. Em Portugal não há essa confiança que não vai dar nada. E o consumidor, ele é bastante restrito nisso. Mas interessante esse ponto, que você super falando, tá no evento aqui com 100, 200 e tralá de É. stand aqui, vai. Como que faria esse evento lá em Portugal? Como que eles fariam a leitura do teu QR Code? Tem então, isso? Não tem? Agora eu fiquei tem, curioso. Não tem, Não não. tem. Para já não tem um evento destes. O que é diferente, não é? Mas não tem isso. No máximo, tu tens um formulário. Por exemplo, nós fomos patrocinadores de um grande festival de areia em Portugal e fizemos alguma ativação de marca, ok? E nós, para ficarmos com os dados das pessoas, o que é que fazíamos? As pessoas tinham que preencher o formulário e fazer o cheque, Sim. ok? Então elas preenchiam, era num tablet, preenchiam o formulário, faziam um cheque e tu, ok, já estás garantido. Senão, assim não dava. Mas eu gostei muito da sua pergunta, eu vou falar. E o que mais, né? E O que mais? mais? É. O que O que mais que você ensina vê pra lá? nós? Então, eu acho que outra coisa que eu vou dar uma lição básica, ok? Que é aprendam inglês, por favor. Porque o inglês vai-vos abrir muito as portas. Eu sei que vocês, pela vossa proximidade com os Estados Unidos, provavelmente têm essa ambição. Mas mesmo na Europa, o que o português... É raro tu encontrares um português que não fale no mínimo 2 idiomas. Sim. Ok? Eu falo 5 idiomas. Eu ia perguntar, que você morou em Bruxelas, eu falei, nossa, você fala... Eu falo Quais 5 idiomas você idiomas. fala? Eu falo inglês, português, espanhol, Espanhol. francês e catalão. 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 É que eu sou metade Em portuguesa, Bruxelas? metade era francês. Era francês? Era. Eu sou metade portuguesa, metade espanhola. E da parte de Espanha sou de Catalunha, portanto, daí o catalão. O catalão aqui pode não ser interessante, mas para a Europa ele é um idioma oficial. E em Barcelona tem ali uma concentração de empresas e tu só consegues entrar em Que Barcelona são se bem houveres catalão. conservadores, né? Porque tem uma questão É. cultural do catalão em É. Barcelona muito forte, né? É diferente. É. É. Portanto, isso também é algo que É uma língua muito diferente do espanhol? é um bocadinho. Um bocadinho diferente. Eu posso dizer uma frase, sei É um lá. bocadinho mais do que o português Olha, de Portugal para o Por português do exemplo, Brasil. exatamente. Por exemplo, eu estou contente por estar aqui hoje, português. Eu estou feliz por estar aqui hoje, espanhol. Estic molt feliz por estar assim, oui, Olha, catalão. tem um pouco até de italiano ali. E francês, tem ali uma mistura um bocadinho. Qui. São idiomas latinos, não é? Sim. E você pode falar que você fala o português brasileiro. Também, o sotaque, né? Você- Eu costumo falar que quando eu começo a falar brasileiro, eu sou muito mais feliz. É mesmo? É, verdade. Olha, foi embora. Já foi. Já foi, aí, meu, já foi, você já foi, você É. é. No Brasil. Mas sabes porquê? Porque
eu sou trilingue desde o nascimento, ok? Porque eu nasci em França. A minha mãe é espanhola, meu pai é português, eles conheceram-se em França, eu nasci em França. Então o meu cérebro, ele está habituado a fazer isto. Eu estou num círculo de pessoas que falam vários idiomas, eu contigo falo um idioma, contigo tal. Para o meu cérebro é tudo igual, ok? Mas Nossa, eu faço eu não assim, tenho essa o chip. habilidade. É engraçado, às vezes, tipo, viagem pra fora, né? Eu tô falando inglês ali, aí viagem pra Espanha, tô falando em espanhol, alguém me chama e o cara sai o inglês no meio da frase em espanhol, você fala, cara, eu misturo. porque a cabeça minha é português e inglês. Mas é porque E tu eu adquiriste gosto o de espanhol. idioma mais tarde, e eu é de berço. Então, isso aí. os cérebros bilíngues Nossa, são diferentes. Aí, de vez em quando eu vou falar, eu tô falando inglês, eu tô falando espanhol, sai uma palavra em inglês no meio do espanhol, porque meu cérebro quer usar a minha segunda língua principal, né? Mas daí eu falar louco, que quando velho. estou a falar com um brasileiro, sem querer no meio da conversa já vai brasileiro, porque é o meu chip. Por isso é que eu posso estar simultaneamente falando com um conjunto de pessoas os idiomas delas, se eu dominar esse idioma, ok? Porque para mim é o chip, é assim. Engraçado, né? Eu sempre lembro tu entrastes no rabo da bicha? Nossa! O que significa? Já pegaste a bicha? Bicha é fila, gente. Fila. E o rabo é o final da fila. Não, Não? Pode ser, sim, também. Não é muito comum, mas pode ser. Eu passei muito perrengue, que vocês dizem. Perrengue. Quando eu morei cá no Brasil. Juro, desde estar a falar com uma pessoa no celular e falar, eu estou a passar aqui num sítio que eu não sei onde é que eu estou, é um sítio que na eu não sei o quê. fazenda, no mato. E eles falavam, tu foi para a fazenda? Onde tu está, mulher? Eu, que fazenda? Aqui é um sítio que tem uma casa, não sei o quê. Porque lugar em Portugal fala sítio. Sítio, local. Fila fala bicha, tu tá na bicha? Coisas assim. Cu é bunda. Eu lembro de estar na faculdade, falar alto, eu estava sentada na relva, vocês falam? Grama. E aí eu me levanto e falo para as meninas, o meu cu tá sujo? Elas, cala, menina, não fala com é bunda. Não tem problema nenhum. Eu não sabia, mas tu não tem cu? Eu tenho cu, tu tem cu. É bunda. Tem assim umas diferenças muito, muito legais. Mas a gente passa vergonha, viu? E o tempo voou, né? Quanto tempo a gente já tá Cara, aí? a gente já tá aqui há 45 minutos já. Nossa, O já. negócio vai. É, uma conversa, né? Mas tem muito dessas características, né? Dessas idiosincrasias, né? Que eu acho que a gente precisa contemplar e você, na verdade, já tem uma cultura brasileira. Eu tenho. Eu como, lá está, como em 2006 vim fazer cá o intercâmbio, eu fiquei sempre muito próxima do país, embora fazia 10 anos que eu não vinha cá, ok? Tive muito tempo sem vir cá. Mas estive sempre muito próxima com... E muito bacana de você ter, né, voo ao Fórum E-Commerce Brasil. Não foi? Exatamente, é um privilégio. Depois de 10 anos, como foi esse aterrar planejamento? Aqui. Olha, foi, na verdade... Tinha a ver com o MBA, né? Tinha a ver com o MBA. O MBA fez o tal convite para nós assistirmos ao fórum, mas na realidade eu já queria ter vindo ao fórum, mas com a pandemia passou a ser online. Sim. Quando eu consegui assistir online, ainda me deu mais vontade. Disse, não, a próxima que houver presencial eu tenho que ir, não há jeito. Eu seguia o e-commerce Brasil já há muitos anos, aliás. Lembro que houve não fala rapaz, pois não? Fala rapaz, um moço. Fala, rapaz. Fala. Havia um rapaz que eu lembro que lá em 2017 enviou-me um e-mail se eu queria fazer conteúdos para o e-commerce Brasil desde Portugal, ou seja, a nossa relação... E tem uma provocação aqui, Alex, que ela já é professora. É isso. Eu provoquei ela, vamos montar o curso para Portugal. É isso. A Escola Superior de E-Commerce a gente monta para Portugal. Era ótimo. E você nos ajuda a adaptar o conteúdo à realidade porque portuguesa. tem que adaptar, porque eu sou meia brasileira, não é? Eu já estou habituada aos vossos conteúdos, às vossas empresas, e mesmo assim sou a chata que está sempre a perguntar, não é? Mas tem que haver uma adaptação, senão as pessoas não vão saber o que é que e a Vanessa está promovendo uma aproximação via o Caio, né? O Caio Montanha, com a Lisbon Digital School. Isso, com a Lisbon Digital School. Tô sabendo, tô dentro do projeto. Nossa, Caio, vamos lá torcer, vai ser vamos bem criar, legal essa parceria. Pontes aí, parcerias. Os alunos quiserem ter essa intercâmbios de experiência informação. internacional, vai ser bem legal.
Sim, isso é um dos nossos desafios aí para os próximos meses, né? É isso aí. A gente está focando muito nessas experiências internacionais para os alunos. Não, vai ser bom essa partilha, até porque eles vão ser integrados em turmas portuguesas, ok? Então vai ser bom eles também perceberem como é que está a realidade portuguesa. Porque nem tudo é mau, ok? Efetivamente nós estamos a um passo atrás, mas eles vão aprender as boas bases. É isso. Ok? As boas bases. E isso vai ser interessante haver E essa na sua conexão. opinião, qual seria o produto ideal? Um MBA aos moldes que você está cursando ou cursos de menor duração? Eu acho que não há um MBA de e-commerce em Portugal. Seria um MBA. ótimo. Aliás, foi o que me atraiu. Porque Sim. eu não vi que era um curso de e-commerce, eu vi que era uma formação de negócio. Sim. E foi isso que me atraiu e eu que estou do outro lado também. Portanto, acredito que os portugueses iriam gostar disso. Isso é a natureza do comércio, né? Mas eu, como comerciante assim, de formação, venho de uma família de imigrante libanês que monta o seu negócio no Brasil e vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então eu tenho muito essa conexão do simples do comércio, que é qual que é o tratar, o se relacionar. E me incomodava um pouco a física quântica que transformaram o e-commerce, né? Em termos de tudo que a gente vê atrás das métricas, analytics, e aí você vai entrar em toda a parte de sistemas, integrações, tudo isso, obviamente, que a gente não vai fugir. Mas se a gente perde a conexão simples do negócio, né? Atender o desejo, melhor dizendo, atender a necessidade ou criar o Criá-la. desejo, né? Aí sim você se desconecta do que é mais importante no negócio. Exatamente. Ou seja, essa simplicidade ela envolve tudo a Mas as respeito pessoas do comércio. esquecem-se das bases, não é? Exato. Esquecem-se dessa necessidade. As pessoas ainda olham muito digital, offline, online, ainda não percebem que é tudo a mesma coisa. E hoje, agora, conversando com o Pedro Chiamuleira da ClearSale, que ele sim é um dos dinossauros, né? Ele fez parte da construção do site da Americanas, que é um dos primeiros, nossa, né? 99, a gente está falando aí de 22 anos Nossa. de história, 23 anos, né? Ele falou, hoje o mais importante é a gente compreender o atendimento, né? Exatamente. E o atendimento, às vezes, é o seguinte, do usuário, seja ele um usuário consumidor ou seja ele um usuário do negócio, de dentro da sua própria empresa, né? Do seu colaborador. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho que vocês em atendimento estão bem à frente de Portugal. Vocês estão ótimos a atender. Não sei se vocês têm essa noção. Vamos pular a parte das regras. Isso. Vamos pular isso, não é? Mas vamos pular amanhã eu te ligo, te confirmo e tal, que se calhar o cara não liga, né? O português já não, o português tem palavra, ele fala que liga. Só que o tipo de atendimento é diferente. Então, eu costumo dizer, eu venho aqui, apetece-me dar abraço a toda a gente. A pessoa que me está a atender, me dá um abraço, vai. Tu é tão simpática, tu é tão calorosa, me dá um abraço. Tem brasileiro que não tem cultura, não tem viagem internacional, não tem outra experiência, que não sabe disso que você está falando. Para os brasileiros que viajam, a gente claramente percebe isso. A diferença, né? Nossa, eu até brinco que... e aí é o cuidado do equilíbrio, eu acho, né? O equilíbrio. Por quê? Vou dar um exemplo bem tangível para todo mundo que está ouvindo a gente. Cara, você vai nos Estados Unidos, você vai num restaurante. Cara, o que eu faço? Que eu sou viciado em business, né? Eu chego lá e falo, cara, restaurante... Imagina que o restaurante tem 200 mesas lá. Cara, no Brasil, quantos garçons? Cara, 15. Eu chego lá nos Estados Unidos, eu vejo os 4. Aí você fala, meu Deus, só tem 4 garçons. Como é que pode, né? E o cara dá conta de tudo. É mais barato ter 4 garçons do que 15. Do que 15. Aí você fala, nossa, o brasileiro é ineficiente. De fato, é ineficiente. Mas o atendimento... Mas o atendimento... Ele chega na mesa, o garçom ele fala contigo. O que você quer? Eu quero uma recomendação. Que legal, você já experimentou isso aqui? Olha que legal. Você não, fica tranquilo, olha isso aqui. Mas... Cara, nos Estados Unidos, o cara chega do lado da mesa e fala... É curto e grosso. Não, ele falou, já sabe o que vai pedir? Não. Quando você souber, me chama. Na hora o cara vai embora e vai atender outra mesa. Exatamente. Então, é isso. O brasileiro tem a cultura do calor humano, de atender, e isso é ótimo. Isso no atendimento é ótimo e faz toda a diferença, sabes? Porque conecta as pessoas, se relacionam. Eu costumo dizer, lá em Portugal, eu digo que o atendimento no Brasil é excelente. Mas também porque vocês são tantos
E há tanto comércio que o que é que distingue na mesma rua, se eu tenho 2 botecos, imagina o que é que distingue eu ir a este ou este se eles servem a mesma coisa. É o atendimento, é a conexão que eu tenho com o atendente, não é? Portanto, Vanessa, isso faz muita diferença. Agora eu vou tirar uma dúvida pessoal minha. Na verdade, eu gostaria da sua explicação cultural, né? É a questão da literalidade. Então, eu estive em Portugal e aí o rapaz me trouxe uma garrafa de vinho, porca de Mursa. Eu peguei e falei, esse vinho vai pro Brasil. E ele falou assim, este não, este você vai beber aqui. É como dizer. E depois eu pedi pra ele assim, tipo, um prato. Eu falei assim, eu quero aquele prato. Como me referindo àquele prato. Ele falou, aquele eu não posso te trazer, mas eu te trago outro da cozinha igual. Brincadeirinha dele, Não né? era brincadeira. Não? Literal, ele entendeu que eu queria aquele prato e eu queria trazer aquele prato. Não, de levar a palavra exata ao pé da letra, de ser muito exato. Não, mas eu acho que foi a pessoa. Não é tão comum. Será? Não. Cara, mas não sei, hein? Ó, vou falar que eu vi uma experiência... Tu também? Vou falar como. TAP, Linhas Aéreas Portuguesas. A TAP, Eu sim. viajei pra França no ano passado, em setembro, outubro do ano passado. Cara, eu tive um problema gravíssimo, que eu fiquei louco da vida com a TAP. Pra mim, na minha cabeça, eu tenho total razão de estar louco, era o seguinte. Tinha o horário marcado do voo. E o que aconteceu? Eu tinha conexão. Cara, peguei e fui pra conexão, imagina, a minha conexão. Eu cheguei lá, ela falou, não, já encheu o voo. Eu falei, não, mas é minha conexão. Eu tô aqui, não dá. Aí ele falou, espera um pouquinho, que eu vou ver se eu dou um jeito de encaixar vocês. E eu, educadamente, o que eu fiz? Ela falou, espera aqui de lado. Eu esperei. E eu fiquei do lado do balcão e esperei de lado. Cara, nisso aí, chegou uma pessoa com a outra mulher, com a outra atendente, que não era do mesmo voo e entrou. Chegou uma família e entrou. Aí ela pôs todo mundo pra dentro, a hora que chegou o meu, eu falei, bom, agora você vai me colocar pra dentro, né? Eu tô aqui na conexão. Falou, não, já encheu. E não dá realmente, não tô achando nenhum lugar. Só que eu acabei de ver você colocar 2 pessoas aqui. Resultado, eu fiquei super bravo, só que a minha esposa ficou mais brava que eu. E acabou... entre aspas, xingando a mulher. E o xingamento foi, não sei o que, vai se ferrar. Cara, na hora que ela falou isso pra mulher, ela levou tão literal e ela falou, não, isso não se faz, porque você falou aqui, isso falou da minha mãe, falar da minha mãe, não pode falar da minha mãe, por isso que... Cara, falou, não, mas aí eu fiz problema, não, a gente só tava bravo. Tem alguns gatilhos. A gente só tava bravo, a gente não tava falando da sua família. Tem alguns gatilhos, Mas foi exatamente isso, ela pegou a frase literal. Levou a frase literal numa interpretação que, cara, da família, da pessoa. Eu falei, cara, se falar filha da mãe, Filha alguma da coisa mãe. assim, Aí eles não vão... foi ferrar, foi filha da mãe. Filha da mãe, eles vão levar... Foi exatamente, é isso mesmo. Tem lembrou. certos Ela falou, xingamentos filha da mãe, que você não pode fazer isso muito comigo. pessoal. Uma expressão. Até você. Oi? Mas eu acho que isso é cultural ou não? É cultural, filha da mãe, tu não pode falar. Não pode, né? Não pode, É algo... muito grave. É grave, é muito pessoal. Tá? Que pra nós é um negócio É como se fosse básico, filho cara. da... negócio é básico. Não É é. isso, a gente falou, pô, se tivesse chamado filho da puta, seria melhor do que filho da mãe. Não, mas tem essas questões. Agora, essa do prato, não sei o porquê. Eu quero esse prato. Mas é a mesma lógica, é levar muito A palavra à letra. É que capaz, você já tá até porque brasileirado, nós, não, mas nós em Portugal estamos muito habituados ao brasileiro, porque ao idioma ao português do Brasil. Porque as novelas da Globo passam em Portugal. Sim. E nós temos muito brasileiro lá também, então nós estamos habituados à fonética brasileira. Aliás, estamos nós muito mais habituados ao português do Brasil que vocês ao português de Portugal. Eu lembro perfeitamente, aqui porque estou num contexto diferente, que as pessoas talvez, muitas delas já estiveram em Portugal e então conseguem perceber bem quando eu falo com este sotaque. Mas eu lembro lá em 2006, quando eu vim, eu lembro de ir a uma loja e falar em português e a menina ficar assim a olhar para mim e dizer, do you speak English? E eu falei para ela, gente, eu sou portuguesa. Aí a menina falou, a camiseta que você quer, tem que subir a escada, tá lá em cima. Gente, mas eu te percebo, tu é que não tá entendendo, né? Mas assim. Você não falou nenhuma palavra que eu não compreendi ou estranhei. Eu acho que você adapta já. Porque o português de Portugal, eu acho que ele tem muitas palavras que são diferentes. Já brasileiras. Diferentes para o Brasil, assim, que talvez a gente não compreenda, né? Certo. Tem muito disso, né? Não tem ou mesmo palavras
português brasileiro que não Não, fazem tem- sentido. Não, tem palavras que são diferentes, sim. Ah, são diferentes. E demos aqui alguns É. exemplos. Se nós temos aqui internamente nos estados do Tem, Brasil, tem palavras Mas que me são parece diferentes, que mas você pelo já se contexto. adaptou já. Achas? você É sabe o que provável. é aipim? Aipim? É uma fruta? Não. Macaxeira? Não. Mandioca? Mandioca, É sei. tudo a mesma coisa. Ah, tá. Só que muda dos estados Ai, brasileiros. Ok, Tá ok. vendo? Se a gente tem internamente, você dirá É. outro país. Não, né, cara? imagina lá, é tudo diferente. Mas Muito muito bom, bom, hein? muito bom, muito bom. Se É. deixasse, a gente ficar mais do nosso tempo aqui já. Queria te passar a palavra para você fazer algumas palavras finais, aí compartilhar alguma visão com a nossa audiência. Olha, eu estou muito grata por estar convosco aqui hoje, pela oportunidade de me terem dado esta possibilidade de estar neste evento, um evento maravilhoso que todos têm que vir, não só brasileiros, mas também aproveito para convidar os meus portugueses a virem cá. Eu acho que sou a única portuguesa que estou cá hoje, portanto faz falta virem mais profissionais, até para perceberem como é que as coisas estão efetivamente feitas. Espero encontrar-vos aqui também no próximo ano. Já decidi que vou vir todos os anos. Que bom. Se tem que ser, já criamos aqui relação, já tenho amigos, já É isso tenho aí, aqui é amigos isso aí, para a é isso vida, aí. não é? Muito Portanto, bom. tenho que voltar. E aquilo que eu espero é que vocês efetivamente nos ajudem a evoluir o ecossistema. Nós estamos a precisar, seja informação, seja com soluções, seja com parcerias e negócios que possamos levar de lá para cá, de cá para lá, e tudo o que precisarem estarei disponível. E muito grata também por esta oportunidade. Muito obrigado, Tem uma muito história que eu obrigado. gostaria de registrar. O Kaique, né? Sim, Ele estava um dos nossos alunos é também que o da nosso turma MBA é 4. muito internacional. Ele estava em Kiev, né? No dia da invasão da Rússia. Foi. Nossa. E nós perdemos conexão com ele por umas 15 horas, 15 né? horas, sim. 15 horas. Aí depois, muito preocupados, a Vanessa especialmente, super preocupada, pedindo informações. Passadas as 15 horas, ele mandou uma mensagem da Polônia. Gente, consegui chegar na Polônia, contou lá que alguns amigos, familiares não conseguiram sair, e ele tá lá, né? E a Vanessa prontamente se dispôs, falou, olha, Kaique, precisando vir aqui para Portugal, a gente te acolhe. Então é muito vai. bacana as relações que vão se formando, né? No Dentro do MBA, dentro das amizades. E nesse aspecto, a Turma 4 tem muita sorte de ter você, porque você promove muito isso. É Obrigada. incrível a sua participação. E muito obrigado mesmo por você estar aqui hoje, por você ter aceito o convite. E está sempre aberto agora para você. Obrigada. Eu já sou da família. Já. Portanto, eu quero vos encontrar lá, gente. Lá, isso aí. Com isso certeza, quando eu for. Têm as portas abertas, está bem? Minha esposa é devota de Nossa Senhora de Fátima. Temos que ir lá. Vamos. Vou levar a sua Adora. esposa. Vamos. aí. Muito obrigado. uma Obrigada vez. eu. Parabéns. Foi um prazer. Muito obrigada. Até o próximo episódio Calma do aí, temos Execom. aqui o- Ah, Não podemos boa. esquecer Tá vendo? aqui, Jean. Vamos dar a Muito camiseta. obrigado, Você já ganhou? Thiago, Ah, aqui. camiseta da Execom, adoro. Aqui. Andar com ela em Portugal. Isso aí. Muito obrigada, gente. Obrigado, Amei. Obrigada. Valeu, Até o galera. próximo episódio Tchau, do tchau, Execom até. Talks. Agora sim. Você está ouvindo o Execom Talks.